Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no N versus Exists aqui no .NET. Vamos entender um pouco mais sobre performance deles, por que eles performam tão diferentes assim, né? E o que acontece por baixo dos panos desses dois métodos, como que vocês podem executar benchmarks aí para executar testes em qualquer biblioteca que vocês queiram, tá bom? Esse vídeo aqui ele foi baseado num outro vídeo que eu fiz aqui no canal, vou deixar passando aqui o card para vocês. São os 10 métodos de link e lá eu apresentei o N e hoje eu vou apresentar o N versus Exists, porque surgiu bastante dúvida em relação a N versus Exists, né? Exists é o meio mais rápido de retornar, né? Eu falei lá que o N era o meio mais rápido de retornar a um objeto, mas o Exists é o método mais rápido de você verificar se um objeto existe numa lista. Só que tem um detalhe importante que eu esqueci de mencionar no vídeo, né? E do porquê que eu mencionei o N lá e não o Exists, e que eu vou comentar aqui com vocês. Tá bom? Então vamos começar aqui trazendo o nosso terminal para a tela e vamos criar aí uma aplicação. Vou executar aqui um .NET New Console -O N versus Exists -FNet 8.0, porque eu já estou com o .NET 9 instalado nessa máquina aqui. Se quiserem ver meu vídeo de .NET 9 com as novidades, também tem aqui no canal já. Vamos entrar nesse projeto aqui, N versus Exists, tá? E aqui dentro do N versus Exists, a gente vai adicionar só um pacote .NET Add Package Benchmark.NET. Acho que é isso. Acho que esse é o nome do pacote. Beleza. Deixa eu abrir meu Rider aqui. A partir de agora a gente pode fazer tudo por dentro do Rider mesmo. Se bem que é legal ter o terminal aqui, né? Pra ficar a tela maior pra vocês, né? Eu uso bem o terminal do Rider, mas acho que aqui fica maior, fica mais legível pra quando a gente for executar as demos aqui. Deixa eu abrir o projeto. Vocês podem fazer isso aqui em qualquer IDE, tá? Isso aqui não tá atrelado ao Rider em si, tá bom? Vou trazer aqui na tela, tá? Vou dar um zoom aqui pra gente ver o que acontece, beleza? Perfeito, então. Temos o projeto aqui, tá? Primeiras coisas que a gente precisa entender aqui do N versus Exists, tá? Existem distinções em quando usar um e quando usar o outro, tá? Porque o N, ele tá presente desde os métodos mais bases do .NET, dos enumerables, enquanto o Exists ele só tá presente em lista. Então, se você tiver um enumerable, você não vai conseguir utilizar um list, tá? Então, se você criar aqui um enumerable de int, por exemplo, meu N igual o new, aqui tá, ou um enumerable.int, tá, de int aqui. Meu N ponto, você tem o N aqui dentro, onde você pode passar a expressão, né? Então eu quero buscar qualquer um cujo x seja igual a 5. Posso fazer isso aqui, mas eu não tenho o Exists aqui presente, ó. O Exists ele não existe aqui, né? É contraditório, né? O Exists, esse método não está presente. Esse método só está presente no list, tá? Então, dado que a gente tem um list de int igual ao new list de int, beleza? Aí a gente tem o Exists e o N aqui dentro dele. Então o N é um tipo mais primitivo, ele está presente em tipos mais primitivos do que o Exists, tá? E isso, consequentemente, faz a diferença na forma com que o N é implementado versus a forma com que o Exists é implementado. Por isso que o N acaba sendo menos performático do que o Exists. Vamos criar uma classe aqui. Vou adicionar uma nova classe chamada N versus Exists Benchmark, tá? Nessa classe aqui. Vamos colocar aqui alguns benchmarks aqui, né? Deixa eu marcar essa classe aqui como Memory Diagnoser, tá? Então vou marcar essa classe aqui para a gente inspecionar ela, né? Inspecionar mais especificamente a memória dela, quanto que ele vai consumir de memória, qual tempo que ele vai levar para executar as coisas, tá? E aqui eu preparei o seguinte benchmark pra gente, tá? Eu criei duas listas aqui. Eu criei uma constante início e uma constante fim. Então vamos iterar por 10.000 números, e esse daqui é o número que a gente quer encontrar, o 5876, eu chutei aleatoriamente esse número aqui. Depois aqui embaixo a gente tem um enumerable de inteiros e a gente tem uma lista de inteiros, então são dois itens distintos aqui, tá? Enumerable é um tipo mais puro de lista, a gente tem arrays, que são os tipos mais puros aí de vetores, depois a gente tem um enumerable, e o list ele vem no topo da cadeia, ele é um tipo que ele demanda mais memória, ele demanda mais processamento, então às vezes nem sempre que você vai buscar ali, ele vai valer a pena você ter um list versus um enumerable, tá? Ou vice-versa. Tem que fazer um benchmark mesmo para ver se vai funcionar. Se você fizer um benchmark entre um N e um Exists numa lista, com certeza você vai optar pelo Exists, tá? E aqui ele tá no enumerable, a gente tem o enumerable.range, início e fim. No list a gente não tem isso. Então, no construtor aqui, a gente precisa popular esse item, tá?
Cria classe com nome diferente aqui. Tá bom? Então aqui só estou fazendo um for para popular, isso não vai impactar em nada o benchmark aqui. Eu coloquei os seguintes métodos de benchmark, tá? O primeiro benchmark, peguei um n qualquer, ele vai pegar o primeiro elemento da lista. Executei um n com um predicate, então fazendo um x, função x igual number to be found, pra gente ver. Executei um n em uma lista, né, no nosso list, que não é o enumerable. Executei o n com um predicate na nossa lista. Tá? E executei o exists, porque o exists só tem um método, a gente não consegue usar o exists sem um predicado aqui, a gente precisa passar para ele o número a ser encontrado, né? A nossa expressão ali, e ele não pode ser executado também em uma lista, né? Em um enumerable, tá? Então não tem por que fazer outros benchmarks com ele aí, nem tem como fazer outros benchmarks com ele aí. Como que a gente executa esse benchmark aqui agora, né? A gente pode simplesmente ter um benchmark runner aqui, ponto n versus exists benchmark. A gente pode ter isso aqui, ó, benchmarkrunner.run e chamar a nossa classe aqui. Depois eu vou colocar um print aqui como terminou. Eu vou rodar essa aplicação aqui no console e é importante agora que a gente rode a nossa aplicação no modo release também, tá? Não dá para rodar no modo debug, senão a gente não vai ter o resultado esperado. Então eu vou executar aqui um .NET Run-C release e eu vou cortar o vídeo aqui porque ele vai demorar um pouquinho para executar. Claro que eu tenho que entrar no nosso projeto primeiro, né? Senão não vai executar o .NET Run-C release. Boa, então, pessoal. Ó, ele rodou aqui, né? Terminou. Vamos dar um zoom out aqui pra gente conseguir ver o resultado. E ele apareceu aqui, ó. Trouxe o método, né? E a execução, quantos erros, né? E a alocação aqui de memória, tá? Então, acho que o predicado alocou 40 bytes ali. No enumerable, levou 3 nanosegundos para ser executado. Afinal, vai pegar só o primeiro item. Enquanto o n no list levou 2,18 segundos. E os com predicado, né, com a nossa query, o n no enumerable levou 4,46 milhões. O n com predicado na lista levou 6. E o exists, olha, ganhou aqui disparado, né? Como eu falei para vocês, o exists é um método mais rápido para a gente obter um item desde que a gente tenha uma lista aí, tá? Desde que a gente não tenha um enumerable. O que surpreende aqui também é a questão do n no enumerable, que é esse valor aqui, ele ser maior do que o n no list, né? Então, realmente, o n no list ele foi mais rápido na consulta para obter o primeiro. Quando a gente fala de um predicado, o enumerable foi mais rápido, né? Para encontrar um item. E lembrando que um predicado sempre vai ter aqui a alocação. Bom, mas benchmarks de lado, isso aí é uma coisa que a gente já sabe, né? Então, talvez o da lista aí a questão de poder usar o n, né? Naquele cenário que a gente estava ou não, vocês não soubessem. Mas assim, por que isso acontece, né? Por que a gente tem essa diferença na implementação desses dois métodos, né? Ou melhor, o que tem de diferente na implementação desses dois métodos aí que faz com que eles tenham essa diferença de performance, e será que a gente consegue melhorar isso, né? Então, se a gente olhar aqui, né? Se a gente pegar aqui o primeiro exemplo aqui, o que é o n, né? Então, um n vazio, a gente clicar aqui com o botão direito, ele vai baixar os sources aqui do .NET e a gente vai poder inspecionar para ver o que acontece dentro desse método n aí, né? O que ele pega, qual que é o código C# que é executado dentro desse n aí. E esse n, a gente consegue de cara já notar que ele recebe um T aqui, ou seja, é um tipo genérico, né? Então faz todo sentido, já que um enumerable aqui, né? A gente tem um enumerable da forma genérica aqui, então são genéricos. E ele recebe aqui, né? Isso aqui é um static bool, ele retorna um booleano, true ou false, para dizer se o item existe ou não. Então ele não está recuperando o elemento, ele está só dizendo se existe ou não. E isso aqui a gente consegue ver, ó, pelo static e pelo this aqui, que isso aqui é um método de extensão. Ou seja, a gente pode criar um método de extensão também e escrever um código melhor do que o .NET. Que eu já tentei, vou mostrar aqui para vocês, mas não foi possível. E ele recebe aqui o source, né, a lista na qual ele vai buscar, beleza? Aqui abaixo faz que o try get enumerated count, né, caso ele não consiga bater o enumerador aqui, e se der tudo certo, ele só chama um move next aqui, tá vendo? Que é mais um booleano, né, que ele tenta avançar para o próximo item da lista. Ele chama as funções internas aqui do .NET. No N, quando a gente passa um predicado aqui para ele, quando a gente passa além da lista aqui, esse func_source_bool predicate, quando a gente passa isso para ele, ele vai verificar se nenhum dos itens é nulo aqui, né, e aqui entra o maior problema do N, né? Porque ele vai fazer um for each aqui para cada elemento. Então, para cada ele vai iterar sobre todos os elementos da lista, e assim que ele encontrar
esse elemento, né, através desse predicado, através dessa função, ele vai retornar o true. Então vocês vão ver que é uma diferença sutil, mas brusca em relação ao exists, ao que o exists faz. Então ele faz um for each aqui, percorre cada elemento, se ele encontrar esse elemento, ele retorna. Se a gente for pro list, pro exists, o exists, ele chama a função findIndex, ele pega o predicado aqui, chama a função findIndex. Dessa findIndex, ele chama essa findIndex aqui passando um índice fixo, caso não exista, né, o startIndex. E aqui embaixo está a diferença dele pro n. Enquanto o n executa um for each, esse daqui ele executa um for. E eu vou fazer um benchmark aqui para vocês verem do for e do for each, que vocês vão notar que é exatamente a diferença, né? Enquanto o n ele está iterando por todos os elementos e ele precisa materializar o elemento, o for ele consegue iterar só pelo array, ele não precisa materializar o elemento. Tá vendo? Então esse aqui, ó, ele tá criando uma instância do elemento para cada item da fila, né? Então para cada item, para cada inteiro lá, ele criou uma instância do int. Para cada aluno, para cada produto da lista, ele vai criar uma instância do produto. Aqui no list não. Aqui no list ele só tá fazendo um for, só tá percorrendo o índice, né, desses itens aqui, tá? Inclusive ele podia melhorar esse for aqui, executando mais carregamentos dentro dele, mas enfim, tá? Deve ter os motivos deles para não fazer isso aí. Vamos criar uma nova classe aqui só para vocês verem, ó. Eu vou chamar ela de for each benchmark, tá? Vamos colocar aqui um memory diagnoser nela também. E vamos executar aqui. Eu vou colocar um código muito parecido lá com o anterior. Eu até copiei um pouco um trecho do código aqui do coisa, mas não vem ao caso, tá? Então a gente vai fazer o mesmo benchmark que a gente executou anteriormente, tá? Só que o primeiro aqui é o search with for, então a gente vai executar um for para fazer a busca. Quando o índice for igual ao número a ser encontrado, ele vai dar um break, e aqui a gente vai fazer um for each, ao invés de um for. Quando o item for igual ao número a ser encontrado, beleza, tá? Aqui tem o lance do índice ser zero base no C Sharp, né? Então tem que ser o número -1, mas vai dar na mesma quase o resultado aqui. Vamos chamar aqui o for each benchmark e vamos rodar isso aqui agora no terminal. Vou dar um clear aqui, vamos executar um .NET Run C-Release e a gente já volta aqui para ver o resultado desse benchmark. Beleza, então pessoal, terminou aqui, ó, a gente pode ver que o resultado, né, o search com for foi 1 e o search com for each foi 3, então ele tem mais do que o dobro aí de performance o for tem em cima do for each. É isso porque o for each para cada, ele vai de fato fazer a instância do objeto aí, então vai também ter mais alocação de memória, entre outros itens, tá? E vai ser menos performático, não tem como brigar com isso. Tudo isso ocorre por causa de uma implementação também base aqui no list, que é o seguinte, essa mudança na implementação ocorre muito por conta disso aqui, ó. A lista interna do list é um array, tá? Então se a gente olhar aqui, é um array, é só um array de itens, então a gente consegue iterar sobre esse array utilizando um for. No caso do list, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Eu tentei criar aqui um outro item, né? Então vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Chamei ele aqui de NExtension e vamos ver se a gente consegue melhorar o código do N aqui para que ele tenha uma performance pelo menos parecida aí com a do exists. Então eu vou criar uma classe estática aqui e a gente pode copiar a assinatura do método do N lá, só mudando o nome aqui, coloquei como NFixed aqui, mas eu garanto que o resultado final já não vai ser tão bom assim, porque não tem como mudar algumas coisas, se torna um booleano e a gente pega aqui um enumerable, a gente podia fazer isso com list também, e a gente pega aqui também o predicado. E no list, basicamente, o N aqui, a gente tem que... Esse é o mais difícil de resolver, né? O primeiro N lá, ele não passa nada. A gente tem duas verificações aqui que ele colocou como padrão, que é verificar se o source tá nulo, né? Ou se a lista tá nula, ou se o predicado tá nulo. Então não faz sentido a gente iterar sobre esses itens aqui. E aí o que eu fiz aqui, né? A implementação base do N, ela é assim, ó. Ele tem um for each lá, a gente tem o source aqui, e a gente dá o match através do predicate aqui dentro, tá? Então, KU, a gente consegue dar esse match. Só que como a gente não tá fazendo match pelo índice da lista, e sim pelo valor, não tem muito o que fazer, entendeu? Por mais que a gente mude esse for each aqui para um for, a gente vai precisar sempre da instância do objeto. Então, eu criei aqui o for i0 source count, source.elementAt. Então, o máximo que a gente consegue fazer aqui é chegar no elementAt para bater esse item pelo elemento, tá? Pelo menos no meu conhecimento aqui de C Sharp, tá? Então, não tem como, nessa parte aqui, como a gente precisa comparar um elemento com o outro, o valor do elemento, e não o índice do elemento, a gente se depara com isso daqui. Talvez um N pelo índice seria melhor, tá? Mas enfim, a gente pode executar um benchmark disso aqui também para ver, né? Vamos criar aqui um benchmark, uma nova classe benchmark. Vou chamar ela de NFixedBenchmark e vamos colocar aqui o código que a gente já fez antes aí. Vamos colocar só um memory
diagnoser aqui em cima, start, o end, o número a ser encontrado, e aqui a gente tem o n, que está usando o n, aqui passando o predicado, aí aqui a gente tem o nosso n aqui, o n fixed, e o número a ser encontrado, tá? Então vamos pegar aqui na base aqui, né? Trocar aqui no program pro n fixed benchmark, vamos lá pro nosso terminal, dar um clear aqui, e vamos tentar rodar esse benchmark aqui agora, para ver se a nossa mudança ali, né, se trocar do for each por for, surtiu algum efeito, tá? A gente já volta aí para ver o resultado. Perfeito, então, pessoal, ele passou aqui, tá? E olha só, olha a diferença de ter usado o nosso N, né? Então a gente piorou o código do .NET, ele trouxe um tempo maior, né? Muito provavelmente porque aqui ele precisa, no nosso N aqui, no nosso N extension, tá? Precisa fazer essa alocação aqui. Então, além de fazer o predicado, todas as coisas aqui, ele ainda precisa fazer essa alocação de uma forma dinâmica. Provavelmente sobe uma stack nova para isso. Deve ser, internamente, deve ser complicado. Isso aqui já deve ser muito mais otimizado para fazer esse tipo de validação aqui dentro, tá? Esse tipo de busca aqui dentro. Tá bem? Mas então era isso aí, pessoal. Queria muito ter gravado esse vídeo antes pra vocês, né? Porque já que eu soltei o vídeo lá do link, né? Comentando com vocês aí os 10 métodos, links que eu usava, né? Já surgiu essa parte do N, eu coloquei até no Instagram, isso aí, vou deixar o link do Instagram do Balta aí passando também pra vocês seguirem lá, que é uma parte importante. Eu também queria trazer pra vocês essa parte do benchmark, né? Como que vocês podem fazer benchmarks aí pros métodos, pra vocês saberem se tá funcionando direito, né? Se realmente traz algum benefício de performance o código que vocês escreveram. E eu também queria mostrar pra vocês, né? Como eu mostrei nesse vídeo aqui, essa parte do código do .NET, né? O que tá escrito lá dentro do .NET que faz um ter mais performance que o outro. No fim, a gente consegue ver ali que um simples for faz a diferença medonha ali, né, no código, tá bom? Mas agora eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desses benchmarks, vocês gostaram, vocês usam mais N, vocês usam mais exists aí na sua aplicação? Deixa um comentário aí pra gente fomentar esse assunto, sua opinião é muito importante pra gente melhorar ainda mais o nosso conteúdo e trazer cada vez mais conteúdo assertivo pra vocês aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.